sou o professor Marcos Machado. Em nome da FIA, eu queria agradecer a presença aqui de todos os inscritos no nosso webinar, todos os participantes. Queria agradecer ao professor Rodrigo Pulga, que vai estar aqui hoje conosco, falando um pouquinho sobre Brand Equity e o processo de uso de arquétipos na construção de marcas. Tá? É sempre um prazer, né, aqui em nome da FIA, a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouco dos nossos professores fazem aula nos cursos com vocês, com os participantes, com os interessados nos temas. Então, é muito bacana. Esse tema, uso de arquétipos na construção de marca, é um tema sobre o qual se vem falando bastante há algum tempo. Se fala com um pouco de pertinência e, como todos os temas que entram em voga em marketing, às vezes o pessoal acelera um pouco o processo de conclusão sem o devido estudo. Por isso que é legal trazer alguém que, além de professor, é um profissional do mercado, alguém que atua na área, né, com o uso do conceito que vai ser apresentado para vocês na construção de marcas, que é o caso do Rodrigo, do professor Rodrigo. Tá? Antes de nós entrarmos propriamente dito no webinar e no conteúdo de hoje, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês acerca do Lab Marketing. O Lab Marketing é o departamento, a área ou o programa, como nós chamamos internamente dentro da FIA, que abarca os cursos e a consultoria na área de marketing. Portanto, o tema de hoje, que é branding ou construção de marcas, está dentro do escopo do Lab Marketing. Eu vou compartilhar a apresentação e já passo a palavra para o professor Rodrigo, assim que eu fizer a minha apresentação. Falando um pouquinho do Lab Marketing, como eu disse, é o programa dentro da FIA que agrupa os cursos, consultoria, todas as atividades ligadas ao universo do marketing e do branding. Tá? Hoje a gente está aqui com o Rodrigo. O Rodrigo, ele é sócio na Top Brands, que é a consultoria de branding, da qual eu também sou sócio, então nós somos professores aqui na FIA, somos sócios na consultoria. Por coincidência, hoje eu estou moderando como coordenador da FIA, moderando o webinar, onde também está o Rodrigo. A gente esteve junto das 8 às 18 e agora a gente continua junto em nome da FIA. Né? A Top Brands é uma consultoria de branding, eu sou sócio fundador, e o Rodrigo é um dos nossos sócios, trabalha com várias práticas dentro da consultoria, e ele tem alguns estudos, ele tem particularmente um conhecimento bastante interessante e grande no uso de arquétipos na consultoria na construção de marcas, por isso que ele está aqui conosco hoje. Tá? O que é o Lab Marketing? O Lab Marketing é um laboratório de pesquisa, como eu já disse, com foco nas atividades de marketing e as interconexões com o design. Tá? Todo o conhecimento dos professores que fazem parte do Lab Marketing são utilizados nos nossos programas de ensino, consultoria e pesquisa de mercado, que subsidiam indivíduos e organizações aí a conquistar esses objetivos. A gente tem um portfólio de cursos e produtos na área de educação já bastante consolidado, como MBA em Marketing, MBA em Marketing e Serviços, uma série de cursos de extensão, pós-graduação em Marketing, pós-graduação em Gestão de Marcas, há um conjunto de cursos bastante interessante que depois vocês podem consultar no site do Lab Marketing, cujo caminho eu vou deixar aqui no final. Tá? Os coordenadores são o professor Andrés Veloso e a professora Cavita, que é a vice-coordenadora, ambos são professores da FEA USP, a FIA tem uma conexão, embora seja uma instituição independente, ela tem uma conexão bastante próxima com os professores de marketing e do Departamento de Administração da Escola de Administração e Economia da USP, que é a FEA, o professor Andrés é o professor titular de marketing da FEA, a professora Cavita também é professora da FEA USP na área de marketing. Eu sou coordenador técnico, né, do Lab Marketing, um dos coordenadores técnicos e responsável mais especificamente pelo MBA de Marketing e Branding. Nós temos também o professor Whindersson Furtado, que cuida dos cursos do FIA Online e do Coursera, e a professora Patrícia, que cuida de todas as atividades de marketing do Lab Marketing. Tá? As nossas atividades estão divididas em 3 grupos: consultoria de marketing e branding, que nós prestamos por meio da FIA e do Lab Marketing, trabalho de pesquisa de mercado e educação executiva, que são os cursos propriamente ditos. Né? Falando especificamente de educação executiva, eu trouxe alguns cursos que estão em destaque, porque tem turmas começando aí nas próximas semanas, basicamente. Queria destacar o Advanced MBA em Marketing Branding, curso do qual o professor Rodrigo é professor, eu sou coordenador também. Esse curso é fruto de uma revolução e de uma reformulação que nós fizemos em vários cursos de MBA da FIA, criando um grupo de MBAs agregados em torno da família Advanced, que tem uma série de avanços, como o próprio nome já disse. A gente tem um curso começando agora no dia 30 de abril, desculpa, 30 de maio, que é uma turma do Advanced MBA em Marketing Brand. Então, todos convidados a conhecer um pouquinho mais sobre o curso, e eu vou passar um vídeo rápido que fala aqui do curso. Você quer ou precisa alavancar a sua carreira por meio de um maior conhecimento em marketing e branding? Então eu convido você a conhecer o novo Advanced MBA em Marketing e Branding da FIA. Ouça o que o nosso coordenador tem a dizer para você. Você quer ou precisa alavancar a sua carreira por meio de um maior conhecimento em marketing e branding?
Então convido você a conhecer o novo Advanced MBA em Marketing e Branding da FIA. Sou Marcos Machado, coordenador técnico do Lab Marketing FIA e líder de área do Advanced MBA em Marketing e Branding. Nosso programa é o mais atualizado e completo do Brasil em sua área. O curso combina uma sólida formação em administração e negócios com os temas mais relevantes e atuais em marketing e branding. Você estudará temas como marketing digital, experience marketing, varejo omnichannel, marketing global e B2B, ESG, storytelling, semiótica da marca, dentre outros. Na FIA, nós acreditamos na conexão direta entre a teoria e a prática. Nas nossas aulas, você vivenciará metodologias ativas, casos reais de mercado e dinâmicas que facilitarão a aplicação imediata do conhecimento no seu dia a dia profissional. Nossos professores combinam sólida formação acadêmica e comprovada experiência profissional naquilo que ensinam, sem exceção. Por isso, nosso MBA possui diversas certificações e acreditações, inclusive internacionais. Os participantes têm ainda a possibilidade de fazer um módulo internacional em uma de nossas universidades parceiras no exterior. Uma experiência única de desenvolvimento profissional. Você terá a oportunidade de cursar um MBA de padrão internacional sem mudar do Brasil. Quer saber mais? Marque uma entrevista comigo ou com um de nossos coordenadores. Vem estudar com a gente. Domine o marketing e impulsione a sua carreira. É isso aí. Vem estudar com a gente. É um pouco da metodologia da FIA. A gente trabalha sempre com a teoria mais atual e mais avançada no que diz respeito a marketing e branding. E toda uma metodologia que envolve atividades, muita interação, estudos de caso, palestras. A gente costuma trazer palestrantes e líderes dos segmentos empresariais para interagir com nossos alunos. A gente tem 2 eventos anuais, portanto, uma vez por semestre, em que os alunos podem participar de um conjunto de palestras e trazer, inclusive, convidados. Então, se você é aluno de uma empresa e tem um colega que tem interesse num tema que tem uma palestra, cada aluno nosso pode trazer até 2 convidados no encontro semestral que a gente faz para falar de marketing e branding dentro do Lab Marketing, tá? Um pouco mais sobre a FIA. A FIA já foi 3 vezes eleita a melhor escola de negócios pela época. A gente tem mais de 8 mil trabalhos de consultoria realizados para mais de 1.000 empresas e organizações, mais de 40 anos de experiência e de tradição, várias acreditações e reconhecimento internacional, tá? Eu deixei aqui para fechar o QR Code para quem depois quiser entrar no site do Lab Marketing e manter contato conosco, saber um pouco mais acerca dos nossos cursos. Se quiser marcar uma entrevista sem compromisso para falar um pouquinho do MBA que vai começar agora no dia 30 de março. Só lembrando, né, que está o nosso telefone para contato, o nosso e-mail de contato, quem quiser pode aproveitar para fotografar. A gente está com uma promoção até o final de fevereiro. Os alunos que se inscreverem no MBA, no Advanced MBA de Marketing and Branding, eles vão ter isenção de matrícula e 10% de desconto no valor da anuidade, da totalidade do curso como um todo. Acaba dando uma economia de quase R$ 5.000. Então, se você tem interesse, pode ser uma boa oportunidade de marcar uma entrevista e se matricular e vir se aprimorar como profissional de marketing e branding, ok? Muito bom. Essa é a minha abertura. Rodrigo, super obrigado pela presença. A gente sabe que arquétipos é um tema bastante quente no momento, sobre o qual se fala muito e sobre o qual se fala, infelizmente, algumas bobagens, né? Você está aqui porque eu sei que você não vai falar nenhuma delas, você vai dar uma organizada um pouquinho na teoria, nos conceitos e mostrar aí para os nossos participantes como eles podem usar estruturas arquetípicas, um pouco desse conhecimento que vem, né, da psicanálise, né, no processo de construção de marcas. Então, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo, e a palavra é sua. E só relembrando, pessoal, ao final eu vou abrir para uma sessão de uns 15 a 10 minutos para perguntas. Aqueles que tiverem perguntas, à medida que vão pensando nas perguntas, vão colocando ali no Q&A e no final eu dou uma selecionada nas perguntas, dou uma agrupada por temas e vou fazendo para o Rodrigo, ok? Obrigado, Rodrigo. A palavra é sua. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado a toda a equipe da FIA, Mônica, Joana. Vamos lá, pessoal. Vamos ter um tempinho aqui, um tempo relativamente curto para um tema que é bastante interessante, mas ao mesmo tempo um assunto bastante denso, eu diria, né? Que dá para a gente discutir aqui horas e horas, trazendo inclusive nas aulas. A vantagem das aulas é que a gente consegue também debater, aprender um pouco com as experiências profissionais de cada um de vocês. Isso é uma coisa viva, né? Um processo vivo, como é o processo de construção de marca. Então, vamos tentar dar um recado aqui para vocês de tudo aquilo que eu venho aprendendo e aprimorando ao longo da carreira também, um pouco das experiências profissionais, e contar um pouquinho, né? Desmistificar um pouquinho essa questão dos arquétipos e como usar, ou como a interpretação que a gente tem
trabalhando em consultoria, vivendo isso na prática, que eu acho que é bem importante para tentar contribuir aí com a carreira de vocês, profissional de vocês. Bom, o assunto é esse, né? Vamos falar um pouquinho de arquétipos. A gente vai falar rapidamente de 3 capítulos aqui. Um primeiro capítulo para a gente falar de marcas e significados, né? O porquê que a gente começou a falar de marcas e significados. Então, lá atrás, né, quando começou o processo de produção mais organizado, né, a gente não tinha até então a dificuldade, a gente tinha uma dificuldade muito grande de estabelecer padrões de qualidade dentro das linhas de produção. Então, a partir desse momento que a gente tem a formatação de linhas de produção, a gente consegue ter produtos muito padronizados saindo das fábricas, saindo das grandes indústrias, para que isso conseguisse gerar um valor percebido para o cliente. Não adianta eu comprar uma coisa caseira, eu preciso comprar uma coisa que tem uma qualidade percebida que eu estou esperando. Os sistemas de produção, bastava um sistema de produção eficiente e uma distribuição para a gente conseguir ganhar a demanda que era latente, vamos dizer, por uma série de coisas. Aqui falando especificamente de produtos, né? Então, todo mundo queria comprar automóvel, quando alguém foi lá e desenvolveu uma linha de produção organizada, e em volume, padronizada, etc., isso tem aderência ao mercado claramente, né? Se começa a produzir, se começa a comercializar e vender. Então, a demanda trazia muito a organização da produção, por si só, já era mais do que suficiente para a gente conseguir atingir os objetivos de vendas aí das empresas. Mas o mercado mudou. Obviamente que todo mundo que consegue ou conseguiu ter acesso a linhas de produção, a processos de produção, a know-how, pessoas, etc., consegue estabelecer produtos de qualidade. As empresas começam realmente a ter padrões de qualidade muito parecidos, já que tem acesso ao mesmo tipo de tecnologia, mão de obra e etc. Então, o que começa a acontecer nessa escalada do tempo aí? Começa a ter um aumento de competitividade, mais empresas começam a produzir as mesmas coisas, com qualidades boas, ou empresas que começam a copiar produtos, né? Então, tem lá várias marcas de automóveis sendo criadas a partir do Henry Ford e assim por diante. Em todas as outras indústrias, os negócios que vocês também participam não é diferente. Cada vez mais a gente vê pessoas que têm capital investindo, montando operações que têm produtos sendo produzidos. E funcionalmente, uma dificuldade muito grande de diferenciar. Quer dizer, se eu tenho alguém que tem uma indústria igual a minha, que contratou um colaborador, um funcionário, que tem um know-how parecido com o da minha empresa, eu começo sim a ter dificuldade de diferenciar a minha marca, o meu produto, perante esses concorrentes. Então, as marcas começam a ter dificuldade. Aí chega um momento de um dilema, né? Que eu coloco um dilema aqui do Homer. Quer dizer, ou a gente tem uma decisão por reduzir os preços da nossa produção, já que a gente não consegue se diferenciar e justificar para o consumidor final que está comprando por que eu sou melhor, ou a gente adota um plano B, que é construir significados mais amplos para essas marcas, para que elas passem não somente a ser comparadas produto a produto, e para que eu consiga estabelecer vínculos mais fortes com o meu consumidor, com o meu cliente, e assim por diante. Então, a gente passou historicamente por uma cronologia que falou muito de produto e funcionalidade, até o momento que isso já não é mais diferencial para ninguém, porque todo mundo está muito parecido. E aí eu começo a falar de características mais emocionais, mais humanas, e começo a estabelecer realmente conexões diferentes com o consumidor. E aí a gente vai misturando um pouco esses assuntos, trazendo aqui uma reflexão do Mark Batty, que é um autor aí de um livro que fala sobre significado de marca, a importância de se construir significado de marca, onde ele fala que as marcas que conseguem estabelecer ou estabelecer experiências e motivações profundas e primitivas, quer dizer, as marcas que conseguem entender a fundo o comportamento das pessoas, do ser humano de uma maneira geral, conseguem estabelecer uma conexão, uma afinidade emocional e se vinculam, né? Estabelecem conexões fortemente arraigadas nos seus consumidores. Quer dizer, quanto mais fundo eu mergulho nesse perfil, nesse consumidor, nesse cliente, entendo as motivações de compra, mas não somente elas, motivações psíquicas das pessoas, eu consigo estabelecer realmente conexões fortes entre a minha marca e esse ser humano que é, por acaso, consumidor da minha marca. Então, a gente dá início, nesse período do tempo, né,
de empresas, marcas, que começam a dar vazão para um processo de construção de significado. Quer dizer, eu preciso também ter a preocupação de construir coisas extrínsecas à minha marca, que são importantes, que vão ajudar a seduzir, a cativar e a fazer esse consumidor olhar para a minha marca de uma maneira diferente, de uma maneira favorável. Obviamente que é esse o objetivo. Então, foi nesse mesmo período que autores vieram debatendo, autores de branding, o próprio professor Marcos aí, que abriu a nossa palestra de hoje, também autor aí coautor do Strategic Brand Management, que é um livro referência em branding para ser estudado. Quer dizer, a gente começa a ter uma organização desse conhecimento, entendendo que hoje o que a gente tem é uma necessidade para ser forte, ser competitivo no mercado que está competitivo. A gente precisa não só pensar produto, a gente precisa pensar imagens associadas a essa marca, símbolos, a gente precisa construir percepções, a gente precisa despertar sentimentos em relação às marcas para que a gente consiga trazer esse aspecto favorável a nós, não somente falar de produto, né? Então, mais recentemente ainda, depois de uma certa estruturação de pensamentos, metodologias ligadas ao mundo de construção de marca, fortalecimento de marcas, autores como Kevin Keller, Acker, etc., um pouco mais recentemente vem autores também que começam a olhar para o processo mais psicológico de trabalhar, né, de como conectar fazer uso das questões mais ligadas ao íntimo das pessoas, mais ligados à questão do psíquico das pessoas, de maneira favorável às marcas. Quer dizer, entender essa psique humana faz sentido para as marcas que, de alguma forma, querem trabalhar e construir um significado para si, para si próprias aí, e justamente ajudar o consumidor a fidelizar esse consumidor, a que ele tenha essa relação mais interessante com a marca. Um desses conteúdos que eu acho bastante interessante é o próprio livro da Margaret Mark e Carol Pearson, que fala justamente desse tema de arquétipos, que faz uma análise interessante de autores da psicologia de uma maneira geral e trazem isso, aterrizam isso para o mundo mais corporativo, para o mundo das marcas, e aí elas dizem basicamente isso: se a gente quer identificar e alavancar os elementos essenciais das nossas marcas, a gente precisa se tornar fluente na linguagem verbal e visual dos arquétipos. Ou seja, a gente precisa, para entender o consumidor a fundo e fazer com que ele seja favorável à nossa marca, a gente deve sim entender como que funciona essa estrutura de arquétipos pensada, idealizada, construída e eventualmente modificada por essas autoras nesse livro, mas que vem da psique, da análise do Carl Jung, que é um dos autores, um dos criadores de teorias aí da psicanálise, etc., que também fala sobre esse tema. Então, o Jung fala o quê? Todos os seres humanos compartilham o que a gente chama de uma herança psíquica, que subverte as diferenças aparentes de tempo, espaço e cultura. Ele está dizendo o seguinte: o ser humano, ele tem uma herança psíquica parecida, independente da cultura que ele tem, do tempo que ele viveu, do espaço que ele está, enfim. Ele tem uma conexão entre si. Nós somos parecidos psicologicamente pela ótica do Jung. E o inconsciente, essa herança psíquica, que ele trabalha com essa nomenclatura do inconsciente coletivo, nada mais é do que uma estrutura herdada por conta de repetições históricas, comum a toda a humanidade. Se subverte cultura, espaço e tempo, isso é comum de alguma forma pela leitura, pelo conceito do Jung aqui, falando que isso é comum para todo mundo. Então, existem gatilhos, vamos dizer, vou tentar traduzir assim, gatilhos psicológicos que podem ser comuns, sim, pela interpretação desses autores, para influenciar favoravelmente as pessoas, né? E aí, no caso das autoras que trabalham isso pela ótica de mercado, a gente começa a entender que usar essa estrutura de arquétipos e que tem a ver com o inconsciente coletivo pode ser interessante para a gente poder favorecer a construção de marca. E coisas que são meio que para desmistificar, né? Arquétipos não são estereótipos, ou playboy, o pai estressado, o empresário paulista, não é isso. Não são padrões comportamentais, não são pessoas, não são caricaturas.
são de fato padrões comportamentais que foram sendo repetidos e ensinados para a sociedade ou para as pessoas, para os seres humanos, e por isso que a gente entende universalmente esses padrões dos arquétipos. Então, segundo a ideia aqui do conceito de arquétipo, o que é arquétipo? São imagens, figuras, símbolos, padrões primordiais e universais que se originaram aí da constante repetição das diferentes características do comportamento humano. E isso gerou determinados padrões, imagens, símbolos, gerou aí um grupo de arquétipos que são definidos e que são utilizados, né, nesses conceitos, são utilizados, podem ser utilizados para trabalhar brand persona, por exemplo. Então, quando a gente fala de arquétipos, um pouco dos benefícios, as marcas, então, que compreendem o comportamento humano, fazem parte, né, fazem isso para fazer parte da vida das pessoas. E para compreender o comportamento humano, a gente precisa entender o inconsciente coletivo. Uma marca, obviamente, baseada em algo que está no inconsciente coletivo, fala diretamente com o público, porque promove aí um certo reconhecimento, dá um pouco de sentido para as coisas. E aí, quando eu vou começar a falar um pouquinho dos arquétipos, é comum que a gente vá sentindo um pouquinho e vai tendo... parece que a gente tem um conhecimento sobre esses arquétipos, que vem justamente dessa ideia do inconsciente coletivo. Quer dizer, nós que somos seres humanos, entendemos determinadas figuras, padrões comportamentais que foram sendo apresentados para nós. Então, por isso que a gente tem, de alguma forma, uma conexão muito direta com esses arquétipos, tá? Antes de falar dos arquétipos especificamente, a gente não vai conseguir, nesse tempo, falar de todos, aprofundar em todos, né? Muito, muito denso para a gente fazer isso, mas a gente vai dar um rasante aqui. Um ponto que é bastante importante para a gente entender como que estão organizados os 12 arquétipos a partir dessa tradução das autoras Margaret Mark e Carol Pearson, aí do livro O Herói ou Fora da Lei, como que elas organizam esse processo, essa estruturação dos 12 arquétipos a partir do que elas chamam de teoria motivacional. Então nós, as pessoas, os seres humanos, a gente vive numa constante mudança entre eixos, seja o eixo horizontal, seja no eixo vertical. Então a nossa vida depende de um equilíbrio entre esses eixos. Então, a teoria motivacional, ela diz o seguinte: a gente tem um eixo horizontal, onde de um lado a gente tem a necessidade de pertencer a um grupo, ao mesmo tempo a gente tem uma necessidade oposta, mas tão importante quanto, de manter a nossa individualidade, reforçar a nossa individualidade, mostrar a nossa individualidade para as pessoas com que a gente convive. Então, a gente navega dentro desse eixo horizontal. Aí, né, o que a gente entende a gente negocia esses polos o tempo todo. Ora, a gente está falando muito do nossa tendência à individualidade, ora, a gente tem a necessidade de pertencimento e grupo. Na vertical, esse eixo vertical da teoria motivacional, ele diz que também a gente navega entre um extremo onde a gente busca estabilidade, busca controle das situações, das nossas vidas e etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro oposto que também nos estimula, né? Também nos seduz como seres humanos, que é justamente a busca por risco, por ousadia. E aí a gente fica o tempo todo variando entre esses extremos. E dentro desses extremos é onde estão organizados os arquétipos. Eles se organizam, eles se parecem, vamos dizer, esses arquétipos são divididos em 12, oficialmente aí se trabalha, etc., e eles ficam agrupados dentro desses principais eixos. Então, por exemplo, quando a gente fala, a maioria das pessoas tem uma necessidade de se sentir seguro, de se sentir em algum né, no eixo da estabilidade. Isso, de alguma forma, a gente consegue se satisfazer com isso por conta da própria rotina que a gente estabelece. Quando a gente entra numa sala de aula, a gente costuma sentar sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente está buscando esse eixo de estabilidade e de controle. Eu já conheço, né? Trabalhar mais tempo no lugar também. A gente está buscando esse eixo da estabilidade e da segurança. Ou mesmo quando a gente começa a falar de categorias, quando eu faço um seguro de vida, por exemplo, eu estou buscando justamente um conforto
desse eixo da estabilidade e desse controle. Mas, ao mesmo tempo, a gente também é ambicioso, a gente também quer experimentar o risco, e aí a gente corre riscos. E a gente precisa dessa variação entre os extremos. A mesma coisa acontece no eixo horizontal, onde eu tenho a necessidade de, sim, pertencer a um grupo social, estar bem com as pessoas ao meu redor, seja a nossa família, um grupo profissional, um grupo de colegas de trabalho, de uma faculdade, de uma pós-graduação. Ao mesmo tempo, eu quero ser reconhecido por quem eu sou, porque eu sou um indivíduo único, eu não sou igual a todo mundo. E aí, dentro desses eixos, né, e a gente navega o tempo todo dentro desses eixos, eu trago aqui uma frase que é uma reflexão, que é uma frase de um ex-CEO da Harley Davidson, que diz o seguinte: o que vendemos, Harley Davidson, é a capacidade de um contador de 43 anos vestir roupas de couro e rodar por cidadezinhas, fazendo as pessoas terem medo dele. O que ele está dizendo? Na prática, ele está dizendo que ele faz isso aqui, ó. Ele vende uma marca que traz alguém que busca controle e estabilidade, representado pela palavra, pela profissão contador, mas que quando senta numa Harley Davidson, busca o quê? O risco, a ousadia. Ele se transforma em alguém que é diferente dele. E ele está expressando a individualidade dele. E também trabalhando o pertencimento de grupo. Então, a marca Harley Davidson, ela é muito caricata, especificamente o território de significado que ela trabalha é muito caricato em relação a um arquétipo, que é o arquétipo do fora da lei. A gente vai falar, né, rapidamente sobre isso, mas ela é uma marca que se orienta para isso. Ela tem essa característica ligada à contracultura. Ela nasceu numa época onde existia a contracultura americana, onde existia a necessidade de se autoafirmar, de se rebelar com determinados padrões sociais. Então, é uma marca que nasce como um resultado disso, né? Ela nasce e se posiciona e constrói a sua aura de significado em torno disso. E isso seduz, mesmo um contador que está lá no eixo prioritário dele de controle e etc., e de estabilidade, mas ele também quer ser um harleiro, ele quer fazer parte do Harley Owners Group, o ROG, para poder também se sentir um grupo dentro de um grupo, mas ao mesmo tempo expressando a individualidade dele, né? Então, aqui uma representação, um filme que eu coloco para vocês rapidinho aqui de um movimento que eles fizeram, que a Harley Davidson fez alguns anos atrás, para tentar traduzir esse espírito, né, de fora da lei ou de grupo, né, que a marca trabalha, esse campo do significado que a marca trabalha, de uma forma bastante interessante aqui, uma brincadeira de alguém que vai fazer um test drive dentro de uma concessionária Harley Davidson. O filme ele tem alguns ruídos aí, então o som a gente testou, está funcionando, mas não se preocupem muito em ouvir perfeitamente, tá? Vocês vão entender a dinâmica. Não está rodando, pessoal. Infelizmente está dando uma travada aqui, não sei o que está acontecendo. A gente testou o filme, mas não está funcionando. Bom, basicamente a ideia é que alguém entra numa concessionária da Harley Davidson e pede para fazer um test drive e tem todo um trabalho sendo feito por trás para impactar esse cidadão que está interessado em comprar uma Harley, e começa a aparecer uma série de motociclistas também com várias Harleys, e isso gera toda uma sensibilização dele de que ele realmente está aparecendo, ele está fazendo parte desse grupo. Esse vídeo chama The Real Test Drive Harley Davidson. Vocês podem procurar no YouTube aí depois. Infelizmente deu um pauzinho aqui. Mas vamos seguir. Um ponto bastante importante também, né? Algumas pessoas vivem constantemente sob uma perspectiva. Isso pelo próprio conceito aqui do herói fora da lei. Ou seja, tem pessoas, a gente vai começar a entender que tem pessoas que têm uma tendência maior para algum tipo de se parecer um pouco mais ou se afeiçoar mais por um padrão de comportamento. As pessoas são diferentes, né? Então, elas, de alguma forma, quando a gente começa a estudar esses arquétipos, a gente consegue entender, putz, eu tenho uma pessoa, eu tenho meu pai, ele é mais isso, ele é mais aquilo, ele se parece mais assim, mas ao mesmo tempo ele também faz assado. É o que a gente chama de modo default desses indivíduos, dessas pessoas. Por quê? Porque a estrutura, toda essa teoria do arquétipo, ela é construída, idealizada a partir de comportamentos humanos da sociedade de uma maneira geral, né? Então, a gente de alguma forma se parece com os arquétipos. Dentro dessa teoria motivacional, aí sim se organizam os 12 arquétipos. Então, os 3 arquétipos se organizam em cada um desses campos, né? Então, a gente tem
criador, prestativo, governante no eixo da estabilidade do controle. O oposto deles é o herói, o fora da lei e o mago. No vértice, na linha horizontal, a gente tem um grupo de 3 arquétipos que está ligado a pertencimento e a grupo, que é o bobo da corte ou o Joker, né? O cara comum ou o amante, e do outro extremo ali da independência, individualidade, o inocente, o explorador e o sábio. Então, cada um desses arquétipos tem uma estrutura, tem um conteúdo específico. Infelizmente, a gente vai conseguir falar de todos, mas o que o Mark Batty coloca aqui para nós? Nós, seres humanos, a gente é multifacetado. Como a gente navega nessa teoria motivacional, a gente é multifacetado. Cada hora a gente está num extremo. Então, dependendo das nossas necessidades ou circunstâncias de um determinado momento, a gente está mais lá, a gente está mais aqui. Quer dizer, é o contador que está mais no eixo do controle, mas ao mesmo tempo ele tem a necessidade ele é multifacetado, ele tem a necessidade também de ir para o extremo da individualidade, e aí ele se afeiçoa por uma marca que tem um DNA muito ligado ao fora da lei, que é esse arquétipo que está nesse campo, né? Então, tem a ver exatamente com essa interpretação aqui dos autores e de como que a gente faz uso disso. Dentro dessa teoria motivacional, então, a gente tem aí a listagem dos 12 arquétipos, é um resumo muito enxuto, muito conciso de cada um deles. Então, dentro ali da estabilidade e controle, a gente tem o criador, que é aquele que realiza algo novo, duradouro. A gente tem o cuidador, que provê segurança, tem a tendência a cuidar dos outros, né? Então, aquela característica, aquele ímpeto de cuidar dos outros, às vezes até mais do que cuidar de si próprio, né? Tem um pouco disso. O governante, que é aquele arquétipo que tem a ver com padrão, com liderança, com tomar as rédeas, estabelecer a ordem, lembrando que eles são o eixo da estabilidade e controle, eles têm a necessidade de trabalhar dentro desse ímpeto, vamos chamar assim, dessa motivação do controle. Ao oposto disso, a gente tem risco ou ousadia, o eixo vertical. Herói, corajoso, que sai em defesa dos vulneráveis. O fora da lei, que tem a missão de quebrar o padrão, né, estabelecer, não se encaixar nos padrões sociais estabelecidos. E o mago, que influi aí em transformações e traz mudanças positivas. Trabalha dentro desse eixo da teoria motivacional de risco e de ousadia. No vértice da horizontal, a gente tem o lado da pertença do grupo, onde a gente tem o arquétipo do piadista, que fala de malícia, fala de diversão, irreverência. É um arquétipo interessante para pensar em como usar isso. O cara comum, que no sentido de quer estar bem como está, ele quer parecer as pessoas, ele quer estar bem dentro do grupo social dele. O amante, que no fundo está buscando um relacionamento, quer se envolver emocionalmente mais intensamente com o grupo, por isso que eles estão dentro desse grupo, do eixo aqui da pertença do grupo. No eixo horizontal, no outro extremo, a gente tem o eixo da independência do indivíduo, da individualidade. Então, são padrões, são arquétipos que têm esse ímpeto de buscar por si e não para satisfazer um grupo social. Eles fazem por si, né? Eles são assim: o inocente, ingenuidade, utopia, otimismo, o explorador que busca algo inexplorado, busca um conhecimento fora, busca experiências novas, e o sábio que busca a sabedoria, busca o conhecimento quase que como uma tônica constante, buscando conhecimento para progredir por si próprio, não necessariamente para impactar os outros. Então, esses são os 12 arquétipos que são, vamos dizer, oficialmente trabalhados aí pelas autoras e, obviamente, trabalhados a partir de todo aquele conceito do inconsciente coletivo do Jung que eu mencionei. E aí a gente começa a ter marcas que, de alguma forma, estabelecem alguma relação com esse tema, que de alguma forma, na minha visão pessoal, que trabalho com isso, marcas que de alguma forma têm relação direta com essa teoria, que entendem isso e que buscam realmente trabalhar para estabelecer esses vínculos emocionais, saindo do ímpeto, saindo da estratégia de pensar só produto, pensar vínculos que sejam mais fortes, que conectem de alguma forma algum desses arquétipos, ou um ou mais de um, né? A gente vai falar um pouquinho disso, mas que de alguma forma ajudam a justamente colocar nós, seres humanos, e os consumidores das suas respectivas marcas dentro de um quadrante, dentro de um significado que faça sentido para eles, né? A primeira eu já falei, né, que é a própria Harley Davidson. Então, a Harley Davidson trabalha
Isso, de novo, minha interpretação, tá? A gente não tem aqui uma coisa assinada. Olha, a minha marca fala sobre isso, a minha marca está trabalhando o arquétipo XPTO. Não, isso não existe nesse tema, não poderia me comprometer com tal informação, mas sim, há indícios muito claros de que as marcas bebem nessa fonte para justamente fortalecer esse vínculo emocional com seus consumidores. Então, são interpretações minhas, mas basicamente baseado em todo o conhecimento que eu adquiri aí nesses anos. Então, obviamente, Harley-Davidson trabalha nessa quebra de padrões, não se encaixando nos padrões sociais, né? A gente vê um produto que não necessariamente, historicamente, quem entende motocicleta sabe, mecanicamente falando, a Harley Davidson não era um primor de mecânica, ela melhorou muito nos últimos anos, mas ela não era exatamente um primor mecânico, então ela vende muito mais o extrínseco, o significado por si, do que especificamente falando de produto. É difícil a gente falar, ver uma campanha, ver uma abordagem comercial de Harley Davidson falando de produto. Olha, o meu escapamento, as ligas metálicas, a durabilidade, é muito menos isso, uma comunicação muito mais baseada na experiência, no grupo, nas viagens, na socialização e nessa contracultura que a marca, de alguma forma, trabalha, né? Nesse inconsciente que eu acabei de falar. O criador é um outro arquétipo, eu escolhi alguns aqui para a gente falar e dar alguns exemplos. O criador, ele tem a ver com realizar algo novo, duradouro, feitos criativos e inovadores, tem bastante a ver com marcas que trabalham o desenvolvimento de produtos novos e inovadores, tem a ver aí com o perfil de um artista, um músico, um inventor e assim por diante. Mas uma coisa bastante importante, lembrando que esse criador, ele ainda está no eixo da estabilidade e do controle. Quando a gente olha para a marca Apple, é muito claro, pelo menos para mim, o quanto que essa marca tem a ver com esse aspecto do criador e o quanto o Steve Jobs tem a ver com esse cara, com esse perfil de pessoa que tem uma relação direta com o controle. Para quem viu, leu biografias dele, assistiu os filmes dele, a gente vê uma necessidade de controlar exatamente quase que tudo, até a tipografia que vai escrita no Mac, o desenvolvimento das fontes e tudo mais, tudo passava por ele de uma forma inteligente, né, de gestão inteligente, mas que certamente estabeleceu feitos criativos muito interessantes, como o iPhone 1, que agora a gente chama de iPhone 1, que agora temos 15, 16, sei lá quanto, né? Mas quando ele lançou esse iPhone 1, olha que interessante, o que ele estava mostrando? Realmente um produto extremamente inovador, que concentrava uma série de benefícios, etc, etc. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o CEO, o SEO da Microsoft, comentando sobre o que ele achou, né? Steve, let me ask you about the iPhone and the Zune, if sobre I may. ele. The Zune was getting some traction, mas Steve, let me ask you. O jornalista pergunta para ele o que ele achou do lançamento do iPhone. Ele estava num momento de competição com a Apple por conta do Zune, que era como se fosse um iPad da Microsoft, e ele deu risada. Isso aqui é um clássico, né? Ele se chama, deixa eu ver, não tenho o nome dele aqui, o Steve Ballmer. Depois pesquisem aí no YouTube. Steve Ballmer rindo do iPhone. Então ele dá uma risada dizendo assim, o cara criou um negócio, um telefone que custa $500, querendo dizer, isso não vai pegar nunca, a gente vende milhões e milhões de telefones, não acredito, né? Querendo dizer, não acredito que a Apple vai ter sucesso nesse lançamento. Então, feitos criativos como esse estão se repetindo agora, né? Com esse novo lançamento da Apple, que é uma disrupção completa em termos de produto, quer dizer, um computador que você veste, e aí você vive dentro desse computador. E aí, quando a gente olha isso, a gente vê uma mudança, uma inovação realmente grande e um preço também bastante assustador, primeiramente, de $3.500, mas apostando aí na capacidade da marca de fazer realmente coisas bastante inovadoras para o mercado, né? Outros exemplos, pessoal, vou passar um pouquinho mais rápido aqui. O cuidador, para mim, uma interpretação muito clara de quem é, de uma marca que é cuidadora na sua origem, é a Nestlé, né? A Nestlé tem uma referência em nest, em ninho, né? Que fala basicamente da figura materna, do cuidado, e aí nos alimentos, isso provê um significado interessante para a categoria que a Nestlé trabalha, então tem muito a ver com essa relação direta aí com o arquétipo do cuidador. Outros arquétipos, aqui falando
do piadista, falando do senso de pertencimento e grupo. Então, a ideia de uma marca que trabalha a malícia, a diversão, que brinca com consumidores. A gente está vendo aí uma série de desdobramentos do Burger King, que tem essa irreverência genuína ali na sua marca, mesmo fora do Brasil, ela tem essa identidade, esse significado a ser construído. Então, aqui, Burger King brincando, o Whopper bem mais big do que o Big. Aí todo mundo achando que ia falar do Big Mac, e aí ela está falando do Big King, que é o próprio sanduíche do BK. Então, sempre essa ideia de brincar, acreditando que isso seduz principalmente o público jovem. A gente viu recentemente aí uma campanha que acabou dando ruim, né? Eles acabaram apostando num buzz muito grande, acabou dando ruim, tiveram que tirar do ar, mas sempre com essa pegada de ser meio irreverente, de ser piadista. Na minha interpretação, essa marca tem bastante a ver com isso. Uma outra referência que eu acho interessante, falando do mago, aí sim uma figura, um arquétipo que aí tem a ver com transformação, mudanças positivas. Difícil não falar de uma marca que vem fazendo um trabalho como a Tesla, que está mudando padrões de relação com categoria, estabelecendo de fato mercado americano agora comprando muito Tesla, alguns mercados questionando a durabilidade, a manutenção, etc. Tem uma série de coisas, mas é inegável que eles estão conquistando muito mercado com essa proposta do carro elétrico e de uma disrupção de padrões estabelecidos por muitos e muitos anos pela indústria automobilística, que é uma indústria tida como uma indústria conservadora, né? E aí você vê inovações, não só o fato do carro ser elétrico em si, mas o próprio carro. Então, aqui um lançamento super recente, o Cybertruck Zone, o Cybertruck, né, que é um dos modelos, uma submarca de um utilitário que foi criado aí também pela Tesla, um utilitário que tem esse design completamente fora da casinha, que tem, aos olhos de alguns, uma coisa extremamente feia, aos olhos de outros, uma coisa incrível, mas um carro que tem uma performance absurda, um carro que faz 0 a 100 em menos de 3 segundos, que é a prova de bala, que tem uma carcaça, toda uma estrutura de aço inox. Eu tive agora viajando, eu vi esse carro na rua, dentro de um shopping, e as pessoas pararam para ver, para filmar e para apreciar. É uma coisa louca o que acontece quando esse negócio chega perto. Você fala, meu, o que é isso? É uma nave espacial? É uma coisa totalmente disruptiva, né? E que vem sendo trabalhado pela Tesla. Né? Ela vem rompendo esses padrões e é um pouco da pegada do que ela acredita, né? Enquanto marca e assim por diante. E por último, estou trazendo aqui uma referência de uma marca que, na minha interpretação, trabalha diretamente com uma inspiração do arquétipo do inocente, que tem a ver com aquela característica de sermos otimistas, ingênuos, talvez utópicos, por acreditar que a vida é muito boa, que ela pode ser perfeita e assim por diante. Existe uma marca que se chama Innocent, é uma marca inglesa, que tem aí uma pegada de mostrar para as pessoas a bondade que ela tem, mostrar as receitas do que ela faz, que são smoothies de frutas e, né, bebidas, etc., e ela tem esse batismo, a própria marca, o nome da marca, o próprio ícone visual que ela trabalha, como sendo um santinho, um reforço aí dessa característica do Innocent. No nosso Brasil, a referência que eu trago é do Bem, que começou um trabalho bastante interessante alguns anos atrás. Essa marca foi vendida para a Ambev, mas ela trabalha, sim, uma verdade, né? Reforça ali os produtores, quem são os produtores de frutas, como que ela faz o processo, quer dizer, trabalhando uma verdade que até então nessa categoria de sucos não existia, né? Por último aqui, o último arquétipo que eu queria falar com vocês, antes da gente falar um pouquinho do como, é o sábio. O sábio também está ligado a essa teoria motivacional da independência, fonte de sabedoria, que ajuda a progredir, atingir todo o nosso potencial. Como não falar do sábio sem falar do Google, o grande oráculo da internet, que hoje passa a se transformar cada vez mais, introduzindo aí o Gemini, inteligência artificial do Google. Quer dizer, esse equity de conhecimento, de base de informações, para mim, ele é muito dentro desse território perceptual da marca Google. Então, para mim, a minha aposta de qual a inteligência artificial que vai virar cada vez mais, a minha aposta é em Google por conta do significado que a marca Google construiu ao longo do tempo, ligado à sabedoria, conhecimento e tudo mais, né? Então, acredito bastante no potencial dessa marca. E aqui falando um pouquinho de como usar brand persona ou como
conectar os arquétipos a essa construção de marca. Eu vou trazer rapidamente o conceito do Brand Equity. Brand Equity é um modelo de trabalho de fortalecimento de marca, onde a gente consegue trabalhar todas as características de marca. Então, a gente com isso consegue estabelecer vínculos mais sólidos, relações de lealdade e fidelidade ativa. E dentro dessa metodologia, desse conceito de Brand Equity que foi idealizado pelo Kevin Keller, a gente tem aí desdobramentos de marca em grandes capítulos. Então, a gente tem uma marca que precisa construir awareness, lembrança, a base, ao mesmo tempo ela precisa construir relações racionais do lado esquerdo, falando de produto, de serviço, de pós-venda, de preço, etc. Mas, para o lado direito, a gente tem um grande capítulo extremamente importante de imagens, sentimentos que a marca precisa construir junto ao seu público, e é exatamente nesse campo dos sentimentos e das imagens onde a gente consegue entender como estabelecer uma relação de construção de significados extrínsecos para as marcas e onde a gente define aquilo que a gente quer construir ou qual deve ser a nossa brand persona em cima disso. E aí aqui a gente começa a entender que a brand persona ela está dentro desse quadrante de imagens gerando sentimentos e ressonância favorável à nossa marca. Então, quando a gente olha para uma brand persona, quer dizer, uma marca que constrói, que pode ou não se basear nos arquétipos, mas não somente, ela constrói uma imagem, ela define uma imagem própria para si. Ela quer se parecer exatamente de um jeito que faça sentido para aquele consumidor dessa marca, é onde a gente tem aí a concepção, a criação, a definição da brand persona. Então, é um conjunto de características humanas que, quando associadas à marca, a uma marca, ela contribui para gerar empatia, despertar sentimentos, criar vínculos sólidos junto a diversos stakeholders que se relacionam com essa marca. Então, é nesse quadrante do Brand Equity que a gente começa a entender como que a gente deve estabelecer, qual é o tipo de relação que a gente quer estabelecer e qual é o tipo de imagem que eu quero associar à minha marca, derivada ou não dos arquétipos, podendo ou não trabalhar com referências da estrutura arquetípica como um todo, tá? E aqui, só para a gente fechar o capítulo, coisas que são importantes quando a gente vai definir isso, ou quando a gente vai conceber essa brand persona, naturalmente avaliar, primeiramente, as características genuínas da empresa. A gente não acredita definitivamente na escolha de um arquétipo para uma marca, isso não existe. Quer dizer, existe. As pessoas fazem isso, mas a gente, como consultor e professor, a gente não acredita que isso seja um caminho tão simples quanto isso, que a gente não pode negar aquilo que move a empresa, que move os valores corporativos, que é as características internas genuínas dessa empresa. Então, isso tem que ser levado em consideração. A história da marca, a relação com os fundadores, enfim. Descobrir também características que tenham a ver com a categoria. Eu brinquei aquela hora que eu falei, dentro desse quadrante da estabilidade do controle, a gente tem uma relação com uma categoria muito clara, seguro de vida. Por que a gente faz seguro de vida? Porque a gente está buscando justamente essa equalizada. A gente quer ter uma sensação de segurança, de controle, e por isso a gente se relaciona com essa categoria. Essa categoria tem uma relação direta com esse eixo da teoria motivacional, e por isso ela também tem que ser estudada. O que é a categoria para esse consumidor? O que é o meu consumidor? O que é a minha empresa? Aí, a partir disso, eu começo a estabelecer, então, relações que o consumidor tem, ou percepções que ele já tem, se for uma marca que já existe no mercado. Obviamente, se for uma marca nova, ele não vai ter relação nenhuma. Para daí eu conseguir conceber, então, a partir de cultura corporativa, de entendimento de categoria e associações dessa categoria com o cliente, com o consumidor, e de percepções em relação à minha marca, é aí que eu consigo ter condição de fazer uma análise e fazer uma proposição de brand persona que faça sentido dentro da categoria para o meu negócio, que seja verdadeiro e genuíno e que ajude a influenciar e a fortalecer as relações com os meus clientes, com os meus consumidores. Pessoal, como eu disse, um recado meio rápido, porque a gente tem, infelizmente, pouco tempo. Isso aqui é uma aula, tem muito debate, tem tempo de muito debate, mas abro aí para o professor Marcos poder puxar as perguntas e estou aqui à disposição para responder. Obrigado. Tá bom, Rodrigo, obrigado. Obrigado pelo esforço de passar pelos conceitos principais. Na realidade,
São duas aulas que o Rodrigo dá sobre esse tema, com exercício, com dinâmica, então em 40 e poucos minutos ele passou pelos principais conceitos. Eu vou fazer a primeira pergunta, mas eu vou pedir para aqueles que tiverem perguntas irem colocando no Q&A, que depois eu faço uma seleção de perguntas. E antes da primeira pergunta, já um comentário. Eu vi aqui no chat, no Q&A, que alguns de vocês perguntaram sobre a gravação da aula. A gente grava o webinar e depois ele, de alguns dias, não vai ser exatamente amanhã, demora alguns dias, porque às vezes tem uma edição, um detalhe ou outro, ele é postado no nosso no canal do YouTube do Lab Marketing. Então, vocês procurem no site do Lab Marketing, o link para o YouTube, ele vai estar lá, mas não é imediato, demora alguns dias, tá? E, obviamente, quem quiser saber mais, vem estudar com a gente, né? Que é sempre um convite que eu quero reiterar. Rodrigo, pergunta sobre as estruturas arquetípicas, associação com marcas. Fora da lei, é para um criminoso? Como é que é essa história do fora da lei? Para quem anda fora da lei mesmo ou não? Explica melhor um pouquinho essa questão. Basicamente como eu falei, é um impulso, né, descrito pela teoria motivacional. Então, de alguma forma, a gente tem esse desejo de ser contra a cultura, de discordar de padrões. Então, esse ímpeto, ele é estruturado dentro dessa figura do fora da lei. Então, o fora da lei, ele tem essa característica. Ele discorda daquilo que é padrão, dentro daquilo que ele faz, né? Então, uma marca que trabalha uma motocicleta dentro de uma categoria que se porta como fora da lei, ela vai fazer coisas diferentes, ela vai desenvolver uma mecânica diferente, ela vai desenvolver um padrão, um estilo de motocicleta completamente diferente, né? O estilo custom foi criado por isso, né? Pelas motos, pela Harley Davidson também, a Royal Enfield também trabalhou Triumph nesse mesmo período, mas desenvolvendo coisas que são diferentes, que buscam essa ruptura, né? Porque acreditam que isso faz sentido para esse público que de alguma forma quer romper o seu padrão. A gente brincou aqui com aquela frase do CEO, né? Eu estudando aqui esse tema, quando eu vi essa frase, eu falei, pronto, isso aqui responde diretamente o ímpeto de uma pessoa que está lá o tempo todo fazendo conta e fechando balanço para dar o resultado certinho, mas que tem essa necessidade de romper. Então não é exatamente... É óbvio que ele muitas vezes caricato, fica caricato quando eu trabalho num ladrão, num bandido ou em alguém que faz alguma coisa. É natural que aconteça isso, né? Você fala, os grupos de motociclistas, né, que fazem tem esse tipo de comportamento, isso tem a ver com a contracultura americana, de fato. Existiam grupos de motociclistas lá na década de 60 que, né, eram fora da lei mesmo, assim, flertavam com máfia, vendiam droga, quer dizer, tinha a ver com isso, né? No passado já teve muito a ver com isso, sim, tinha uma relação mais direta com isso. Então, é um arquétipo muito mais delicado de se trabalhar, é óbvio, mas ao mesmo tempo você vê a força que isso pode despertar numa marca que funcionalmente, sou categórico em dizer, ela era muito inferior funcionalmente às motos japonesas, por exemplo, como uma Honda, uma Yamaha, uma Suzuki, enfim, né? Hoje melhorou muito, né? Tecnologia, etc., mas já foi, e uma coisa que passava ao largo, quer dizer, e nunca se importava com isso, o que eu quero mesmo é fazer parte disso, é ser esse fora da lei, fazer parte desse grupo de pessoas que falam disso, que curtem, que pensam igual a mim. É isso que a marca constrói. Tá bom, Rodrigo. Tem uma pergunta aqui da Valéria. Eu vou falar da pergunta e já fazer um comentário, alinhando aqui o primeiro comentário. Ela fala desse processo recente do Morumbi, da BIS com naming rights, né? Que está trazendo bastante repercussão. E ela pergunta se dá para falar, em função, enfim, da marca BIS, se dá para falar um pouquinho sobre que tipo de arquétipo eles estão tentando emplacar. Só antes de você responder, eu vou aqui dar um pitaco também como professor, Valéria. Isso é uma iniciativa que, para falar de arquétipos, a gente tem que pensar no processo como um todo, né, Rodrigo? Não exatamente nessa iniciativa, que é muito boa, porque, afinal de contas, eles estão comprando o name rights do estádio do time que é tricampeão mundial, né, Rodrigo? Mas, de toda maneira, fora isso, né? Fora isso, que é uma excelente ideia, né? Dá para falar alguma coisa de estrutura arquetípica com base da marca BIS? O que você acha? Independente dessa iniciativa recente, muito boa, diga-se de passagem. Eu não sei, eu não me arriscaria a dizer que tem um arquétipo por trás disso. A iniciativa, de fato, analisar por uma iniciativa é muito raso, né? A gente tem que ver uma cronologia de construção, até porque uma ação de marketing, né, como essa, um investimento de marketing como esse, não vai dizer tudo que BIS fez até então.
né? Mas bis é um chocolate, ele de alguma forma ele tem uma característica um pouco mais, na minha visão, um pouco mais conservadora em relação a produto. Então, assim, é um produto que inovou pouco, caiu num lugar diferente, porque ele não é exatamente um chocolate, mas ele é um wafer coberto, mas que caiu numa gôndola de chocolate, então tem um certo ineditismo aí de bis, mas eu não me arriscaria a dizer Tá. qual é a estrutura deles ou não. Assim, é difícil a gente, por isso, tem que ter uma cronologia de análise, né? Ah, porque o bis está fazendo uma comunicação irreverente, então quer dizer que ele está usando o Joker, né? Aliás, tem um comentário aqui, justamente uma pergunta sobre isso, né? Será que dá? Não, né? Uhum. Assim, a gente pode fazer um movimento irreverente porque a gente entende que o consumidor está pedindo mais isso, ou porque a gente está impactando um público jovem que é mais irreverente, que gosta desse tipo de brincadeira. Mas isso não quer dizer que a gente está sendo o Joker como arquétipo. Pode ser uma característica da marca, genuína da marca, que a marca acredita porque ela consegue influenciar aquele determinado consumidor. Por isso que eu falei no final agora da aula que não basta a gente elencar um arquétipo e achar que a gente vai ser Uhum. aquilo. A gente tem que respeitar a característica da marca, o histórico da marca, e não fazer puxar um freio de mão, dar um 360 e falar, agora eu vou virar o fora da lei. Não é exatamente assim que funciona, né? A gente vê marcas que trabalham com muita consistência ao longo do tempo, e aí a gente tem condições de quem trabalha com branding conseguir interpretar isso e falar, putz, tem uma relação, como a Harley, como esses outros exemplos que eu vim dando. Agora, de uma campanha, de uma ação, realmente é prematuro dizer, né? Legal, perfeito, Rodrigo. E assim, só abrindo um parênteses para fazer outro comentário em relação à marca Bis, né? Independente dessa iniciativa, que a gente tem que avaliar o efeito dela mais no médio e longo prazo, a consistência com o posicionamento da marca ao longo do tempo, tem um tópico dentro do curso, né, que do MBA de Marketing Branding, que é naming, construção de nomes, escolha de nomes, né, que é um tópico que muitas vezes é menosprezado, mas a gente sabe da importância que ele tem. O que um bom nome ajuda e que um mau nome, no sentido de dificuldade de pronúncia, traz de dificuldades mesmo, né? Quer dizer, quanto Exatamente. dinheiro você precisa gastar para explicar para pessoas que Ruffles não é Ruffles, que Sprite não é Sprite, e um nome curto como Bis, fácil de falar, permite com que você faça esse tipo de iniciativa. Quer dizer, ao longo do tempo, traz muito mais facilidades do ponto de vista de flexibilidade de ações, independente da questão de estrutura arquetípica, só para abrir esse parênteses, né? Se fosse Exatamente. Eu uma só puxei. outra marca, talvez não desse, né? Quer dizer, então eles tiveram partindo do pressuposto que a iniciativa faz sentido, vamos imaginar que sim, é muito mais fácil, né, de você capitalizar em cima dela, né, usando um nome tão curto com três Perfeito. palavras, E aí três, que vem, três letras. e aí você tem toda a razão na questão da conexão de nome, porque assim, a gente falando de arquétipos, se eu definir a persona, etc., e estou criando uma marca nova baseada nisso, aí eu vou nos pontos de contato que eu tenho e defino, quer dizer, a própria Innocent que eu citei aqui é uma marca que tem a ver diretamente com essa figura do arquétipo, ela se porta dessa forma, então a empresa foi desenvolvida a princípio a partir disso, né? Vamos dizer, se inspirou nessa história. E aí começa a ter um favorecimento da construção desse próprio arquétipo. O meu nome, a minha comunicação, a minha embalagem, o meu jeito de ser, de falar de mim, tudo isso vai ajudando a construir essa associação ao arquétipo especificamente. É o ponto de contato, você matou. Perfeito. Pessoal, eu vou ficar devendo resposta a algumas perguntas, que a gente tem um limite de horário que é de 20 horas, já são 21. Para aqueles que perdem o material, a gente não pode enviar o material, mas o material a aula vai estar gravada e disponível no nosso canal no YouTube depois, vocês fiquem à vontade para consultar. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a presença do Rodrigo pelo tempo aqui à noite de estar conversando conosco. Muito obrigado, Rodrigo. Sempre gostoso assistir sua apresentação, compartilhar conhecimento com os nossos interessados. E reiterar o convite para todos vocês, aqueles que tiverem interesse em se inscrever no MBA de Marketing Branding, que começa agora no final de março. Entre em contato com a FIA, procure no site da FIA, Advanced MBA em Marketing Branding, ou direto no site do Lab Marketing, faça um contato conosco, marque uma entrevista comigo ou com um dos coordenadores, a gente conversa um pouquinho e mostra para vocês como é que é o curso, tá bom? Rodrigo, super obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Boa noite, pessoal.